Bom, a gente começa agora a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Campinas. Hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Ahmed Tariq, ele que é do PMN. Seja muito bem-vindo, Tariq, aqui é o Bastidores do Poder. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui como pré-candidato a prefeito pelo Partido da Mobilização Nacional, o PMN. Ô, Tariq, a primeira questão que eu tenho é em relação ao PMN, porque muita gente não conhece o PMN, não tem deputados, não tem senadores. O último vereador em Campinas do PMN foi o politizador. O que é o PMN? É de esquerda, é de direita? No que acredita? Queria que você fizesse uma breve explanação sobre isso. Perfeita análise. O PMN hoje, ele não atingiu a cláusula de barreira, por exemplo. Nós não temos fundo partidário e participação no horário eleitoral gratuito. E então, o último vereador que nós tivemos foi o politizador, que por coincidência fez um bom trabalho quando ele era a base, né? Aí depois ele não conseguiu ser reeleito. E uma das principais iniciativas políticas que nós temos dentro do PMN é contra essa política de polarização ideológica, tanto neoliberal de direita, tanto marxista de esquerda, né? O PMN hoje ele tem um projeto nacionalista que nós temos, né? Que é o desenvolvimento econômico e a soberania nacional. Então a gente quer trazer um pouco mais disso para Campinas através de políticas públicas e afirmativas, tanto no sentido do movimento negro, tanto no sentido LGBT e tanto no sentido da mulher e Campinas Gerais. Agora, pré-candidato, uma coisa que a gente sempre percebe é que existem muitos partidos no Brasil. E grande parte, a maioria, na verdade, desses partidos, entre o período de eleições, eles passam ao lado de qualquer cenário político, ou seja, eles não têm importância nenhuma. Quando chegam as eleições, esses partidos aparecem. E parte desses partidos é utilizado para poder fazer coligações com os candidatos, ou ser boca de aluguel num debate, e depois consegue um carguinho na prefeitura, se ele apoiou um candidato que ganha eleição, e vai vivendo a vida. O senhor não acha que, por exemplo, o senhor mesmo disse que o teu partido não conseguiu a cláusula de barreira. A existência de muitos partidos não é prejudicial à própria democracia, e vocês aparecerem, ou o partido aparecer só no ano eleitoral, não é ruim também? Esse partido não tinha que ter uma vida própria, ter uma importância e até fazer candidatos para quando você for ter eleição, você conseguir eleger deputados, vereadores? Sim, perfeitamente. Foi até um pedido do meu presidente nacional, Carlos Massarolo, que quando ele deu a legenda aqui para nós, ele entregou no sentido de ter uma participação mais voluntária da população. Por quê? Antigamente, o PMN, através da antiga presidenta nacional, não tinha tanta importância para as políticas públicas, né? Então, o que acontece? O presidente Carlos Massarolo, a primeira coisa que ele fez foi falar para nós, desejamos que a gente tenha um trabalho forte em Campinas. Então, acontece muito disso em partidos pequenos, né? Por exemplo, o PRTB, por exemplo, o PTC, entre outros partidos, que chega no momento da eleição, não é um grupo assim que tem vida partidária. Por exemplo, a esquerda em si tem muita vida partidária, de estar presente ali nas votações dentro da Câmara, o que está acontecendo nas Assembleias Gerais. E então, hoje aqui em Campinas nós pretendemos dar oportunidade de espaço para as pessoas. Espaço assim, não no sentido, porque os grandes partidos têm os grandes caciques. Aqui dentro do PMN nós não temos essa questão de grandes caciques. O que nós temos é a participação popular, né, que represente o real interesse da população. São quantos pré-candidatos, são quantos filiados à legenda aqui em Campinas? Hoje, segundo a Justiça Eleitoral, nós temos quase 534 filiados, mas são filiados que foram de acordo com cada mandato, mas que não teve vida partidária. Dentro da minha possibilidade e na qualidade de presidente do PMN, eu pretendo sim. Por exemplo, tem um orçamento que chama OP, que é o Orçamento Participativo, que a população desconhece o que é isso, que é a grande decisão para saber de onde a gente vai alocar os nossos recursos públicos. Então, se a gente conscientizar através da política
partidária aos cidadãos participarem da OP, eu garanto para você que nós teremos grande participação mais da população. E como você vai conseguir chamar essa população? Qual que é a sua estratégia? Hoje houve um efeito político que o presidente Jair Bolsonaro ele colocou, que antigamente você tem que ter mais participação assim nas ruas. Hoje as pessoas assim, não sei se essa mudança da modernização da internet deixou as pessoas menos passivas, mas eu acredito que o encontro político é através das redes sociais, né? Por exemplo, fazendo live, canal aberto. E falta isso muito na prefeitura, por exemplo, quando a gente pensa que não há transmissão, apesar que tem a Câmara Municipal, mas não há meios assim que incentive a população de participar das demandas políticas da nossa cidade. Bom, o OP foi uma política implementada pelo PT e que aqui em Campinas chegou a ser levada a cabo no governo de Zalene, mas foi frustrante, porque não conseguiram viabilizar quase nada do que existia nessas planilhas que determinavam para onde ia o dinheiro. Mas eu queria ver com o senhor, que o senhor falasse um pouco da sua história. Onde é que o senhor atua? Onde que o senhor faz política? Perfeito. É bom dizer que hoje política não é só através do mandato. Política se faz você reivindicando um direito e uma causa. A minha atuação sempre foi através do movimento negro, né, como um afrodescendente. Então, eu sempre participei. Semana passada, eu entreguei para o Henrique Meirelles, da Fazenda, secretário do Estado, um projeto em torno do empreendedorismo afro. Por que eu entreguei isso? Porque hoje, a grande maioria da informalidade, do subemprego, prevalece na questão dos afrodescendentes. E Campinas tem 60% de afrodescendentes que vivem em torno da periferia e que são mais prejudicados na questão empregatícia que nós vemos sobre a crise do trabalho, a crise financeira que nós temos. Tá. E o senhor, qual é a profissão do senhor? Isso porque a gente, acho que eu nunca havia ouvido falar do senhor enquanto político. Então, fala um pouco mais. Sim, eu sou conhecido só no meio político, né? Esse é o problema, né? Então, por isso que eu quero... quando surgiu a oportunidade de me candidatar, eu penso que a gente tem que se apresentar para a população para que eles conheçam a nossa proposta. Mas eu sou formado em marketing, né? Pela Embi Morumbi e estou no meu último ano de Ciências Sociais. E a minha vocação política, para falar a verdade, foi através da minha avó, que foi 2 vezes pré-candidata a prefeita, em 89 e 91, através do Josias Zabon. Então, surge daí a minha vocação política para querer mudança para a nossa cidade, né? E hoje, além de ser atuante do movimento negro, eu também participo das questões do Fórum de Cultura de Campinas, para saber quais alternativas são as melhores, porque hoje praticamente Campinas, através desse ano, recebeu quase 284 bilhões para a área da cultura e tipo, não está havendo cultura através do secretário, então é bom dizer isso. Agora, dá para perguntar? Não, ainda nessa linha, né, de conhecer o senhor melhor, por que, né, o senhor decidiu ser candidato a pré-candidato a prefeito? Isso também o senhor está aberto, por exemplo, a ser vice em alguma chapa, ou então só o seu nome, vereador, de repente, pode ser algum balão de ensaio para você projetar o seu nome como pré-candidato, mas na hora H se sair candidato à Câmara. Não, de maneira alguma. Eu tenho autenticidade naquilo que eu acredito, né? E hoje, o que mais falta em Campinas é a participação da juventude, que é a grande responsável pela previdência social. Se você parar para pensar, se os jovens deixarem de trabalhar, o INSS e os aposentados vão quebrar. Então, esse é o grande compromisso responsável que eu tenho para Campinas, de não só trazer a participação da juventude, mas também do idoso, da mulher, da população em geral. Como o senhor vê aqui em Campinas, a gente está com essa questão nacional deflagrada aí em relação ao coronavírus, como é que o senhor vê
hoje a ação pública de Campinas em relação a essa doença? O senhor elogia, o senhor critica, assim, porque é um problema real. Então, como o senhor veria isso? O que o senhor faria? Dentro dos outros pré-candidatos, se você entrar na minha rede social, eu fui o primeiro pré-candidato a prefeito a alertar as ações do governo da prefeitura, através do secretário Carmen, né? O que estava, por exemplo, nós temos o aeroporto de Viracopos, e lá a gente tem conexão. Tinha, por exemplo, a China, mas hoje a gente viu que não é só o problema da China. A Itália também tem grandes índices de contaminação e transmissão, mas eu penso que o grande problema é a falta de prevenção. Apesar que demorou muito para o governo tomar iniciativas preventivas, mas ele vem fazendo. Então, a gente tem a questão do derby aí, entre a Ponte e o Guarani, é uma precaução que nós temos que ter. E também temos a data do ato do Bolsonaro, né, que é do dia 15/3. Então, acho que a prefeitura deveria se preocupar através de uma prevenção, de saber lidar com isso daí. O senhor vetaria? Eu vetaria de qualquer modo, desde que houver incidência e contaminação, como vem apresentando. Apesar que Campinas não apresentou nenhum primeiro contaminado por coronavírus, né? Mas é só uma questão de tempo, né? Não é que a gente quer ser pessimista, exatamente, não, mas não dá para ficar tranquilo em berço esplêndido, porque vai chegar, né? Uhum. Outra questão, né? O senhor falou sobre a campanha nas redes sociais. Como o senhor pretende levar para tentar atrair esse público mais jovem para a política? Sem horário, sem horário político, né? Sem ferramenta. Sem dinheiro, né? Provavelmente. Como que vai ser a campanha do PMN? E outra questão também é o cuidado que vocês vão ter em relação às fake news, né? Que principalmente no WhatsApp correram soltas nas eleições de 2018. Aliás, que o governo Bolsonaro ele foi recordista, né? Basta dizer isso também. Hoje, o Partido da Mobilização Nacional, o PMN, ele é o terceiro maior partido dentro das redes sociais em Campinas. A gente tem quase 3.500 seguidores. Então, a gente não tem fundo partidário, né? Então, o que eu penso hoje que é viável trazer para Campinas é um marketing digital onde os candidatos possam ter contato com o público, né, e que eles possam conhecer o trabalho, né, quem é você, o que você faz, né, como você pode contribuir, apesar que a gente tem uma metodologia que eu não acho que é política, né, que a pessoa vê um buraco na rua e ela faz um vídeo tentando tirar proveito daquela situação, né. Então eu acho viável trazer à tona a denúncia do fato, mas eu não acho legal você se promover em torno daquilo. Mas o que seria política, então, para você? Política, para mim, não só o fato de você denunciar o buraco que está ali na rua, é você participar para que não aconteça, por exemplo. É a falta da prevenção. Os moradores, assim, eu não digo que eles são culpados, né? Mas a pessoa que só reclama, ela não vê a solução. E a solução vem de você mesmo, tornando a iniciativa de ligar no 156, no 153 e denunciando o fato, né? Mas isso é feito, só que não tem resposta. Não tem resposta do poder público. Isso, não tem resposta, mas por isso que a gente tem que mudar no sentido de colocar, abrir uma secretaria, uma ouvidoria que dê resposta àquilo à altura. Hoje em dia, com o prefeito Jonas, que nós temos aí, nada vai para frente. Você acha que o eleitor, o eleitor brasileiro é um eleitor que sabe avaliar os seus candidatos e que participa ativamente da política? Eu acho, por exemplo, que tem muitas pessoas assim que é otimista com a política, mas devido às condições impostas, por exemplo, a questão do PT, a questão do PSL, a questão do Bolsonaro, as pessoas deixou de querer participar da política em si. Então, a maneira de você instigar a pessoa a participar é através do poder público, não tem outra. E é um fator cultural que nós temos que mudar. Uhum. Bom, queria agradecer a presença de Ahmed Tariq aqui no Bastidores do Poder, ele que é pré-candidato à Prefeitura de Campinas pelo PMN. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade do espaço e no mês da mulher eu quero dedicar a todas vocês, assim, não é apenas a questão
Mulher todos os dias, todas as horas, né? A gente vê os índices alarmantes de feminicídio que nós temos. Então, eu gostaria de mandar um grande abraço e um grande beijo para a minha mãe. Até mais. Tá certo. Obrigada. Muito obrigado.